Ora, hoje então vamos falar sobre o olho de Istambul, Aragular. Está a gravar. Aragular, um orgulhoso turco, nasceu no seio de uma família arménia que se encaixava naquela minoria arménia que emigrou para a Turquia em busca de melhores condições de vida e de educação. Aragular nasceu em 1928 e foi porque infelizmente já morreu há cerca de 2 anos, foi certamente o maior representante da fotografia criativa turca, talvez de toda a história. Recebeu inúmeros prémios, tanto na Turquia como um pouco por todo o mundo, condecorações até bastante importantes, e foram condecorações e prémios que fizeram um bocadinho de justiça à qualidade e ao valor documental e histórico que teve o trabalho de Aragular. Só para que tenham uma ideia, em 1999 Aragular recebeu o prémio de fotógrafo do século na Turquia, mas recebeu muito mais. Güler congelou a memória coletiva de um país durante quase 7 décadas de carreira. Uma carreira verdadeiramente longa, cheia de marcos importantes e certamente só ao alcance dos maiores nomes da fotografia. O amplo círculo de conhecimentos e de amizades que o seu pai conseguiu criar já na Turquia, o seu pai emigrou para a Turquia em busca de educação e de melhor vida e acabou por se tornar proprietário de uma farmácia numa das avenidas mais movimentadas da capital turca. Mas dizia eu, o pai tinha um enorme círculo de conhecimentos e de amizades e acabou por ter relacionamentos com muita gente das artes, muita gente do cinema, sobretudo. Não por acaso, Aragular começou mesmo por estudar cinema. Felizmente para nós, a carreira cinematográfica de Aragular não foi tão extensa ou tão intensa quanto no início parecia que ia acontecer. Ele rapidamente enverdou pela fotografia, sobretudo porque se juntou às fileiras do Yeni Istambul, que é como quem diz o novo Istambul, um jornal em que na década de 50 contou com a presença de Aragular como repórter, fotojornalista, fotorepórter. Apenas por curiosidade, a primeira empreitada de Güler no Yeni Istambul foi a cobertura da vandalização de um ataque que tinha havido por um grupo extremista a uma estátua de Atatürk, o pai da Turquia. E nessa altura, por volta de 1950, Aragular recebeu do seu pai, um homem que, sendo dono de uma farmácia, era naturalmente uma pessoa com algum dinheiro, recebeu das mãos do seu pai a sua primeira câmara, a câmara que começou a usar então no Yeni Istambul e que foi o princípio daquilo que foi o que sabemos hoje ser uma extraordinária carreira. E ele tinha um estranho hábito de ser... Eu não sei se ele era realmente humilde, se gostava particularmente de passar por humilde para desvalorizar alguma da excessiva atenção de que às vezes era alvo. Ele gostava de dizer que não era ninguém e que não fez nada de especial. E relativamente a esta questão de ter fotografado, ele disse um dia, e creio que numa entrevista à Margarida Santos Lopes, redatora principal do Público, disse ele qualquer coisa como: eu não fiz nada, o meu pai deu-me uma câmera e eu fui fotografar o mundo. Depois do Yeni Istambul, o novo Istambul, passou pelo Hurriyet, também na capital turca, e mais tarde, dali, seguiu para o resto do mundo. Bom, na verdade ele não seguiu para lado nenhum, ele continuou por lá. Mas quando a Life Magazine abriu uma dependência na Turquia, ele candidatou-se ao lugar e, claro, ficou com o lugar. E sim, este ponto foi efetivamente o princípio da globalização de Aragular. E pronto, a partir dali começou a fazer comissões para publicações muito importantes, do Sunday Times à Stern Magazine na Alemanha. Foi uma pessoa que se tornou rapidamente muito conhecida e reconhecida pelo seu talento e pela qualidade do seu trabalho. Portanto, por outras palavras, ele passou a ser o correspondente turco da comunidade fotográfica europeia
e o seu trabalho passou a ser apreciado não apenas pelo público e pelos seus editores, como é óbvio, ou pelos editores das revistas para quem fez muito trabalho, mas também por reputadíssimos fotógrafos. E voltando mais uma vez àquela questão de ele ser uma espécie de humildade ambulante, ele também tinha o hábito de dizer que não era fotógrafo. Não era fotógrafo e muito menos artista. Ele era pura e simplesmente um fotojornalista. E ele fazia questão de dizer que fotógrafo e fotojornalista eram coisas completamente diferentes. Ele identificava-se mais, e o que eu acho que é realmente verdadeiro, ele identificava-se muito mais como um historiador visual. Ele disse em algumas entrevistas que ele era mais um historiador do que um fotógrafo ou um artista. Ele registou de uma forma documental e factual, era um bocadinho esta a expressão que ele usava, de uma forma factual, a realidade. E como tal, encarava-se mais a ele próprio como um historiador visual do que como qualquer outra coisa. Ainda assim, em 1961, aquele homem que dizia que não era um fotógrafo, ou que disse mais recentemente que não era um fotógrafo, foi nomeado, é mais correto dizer assim, pela Photography Annual Anthology, não pelas outras coisas que andam para aí a dizer, foi nomeado então como um dos 7 melhores fotógrafos do mundo. Bom, se toda aquela manifestação de humildade de Aragolar é realmente honesta, sincera, não sei. O que eu sei é que ele está absolutamente errado. Goulart era efetivamente um enormíssimo artista, e as fotografias dele estão aí para provar exatamente isso. Ainda no ano de 1961, Goulart conheceu Marc Ribot e Henri Cartier-Bresson, que o convidaram para a Magnum. Claro que ele naturalmente aceitou, e apesar de não ter estado sempre junto da Magnum, manteve-se mais ou menos até ao fim da vida nas fileiras da agência. Ele produzia muito trabalho de forma independente, portanto não é tanto aquele fotógrafo que ficou colado à agência como muitos outros nomes. Foi o primeiro fotógrafo turco também a fazer parte, também no 61 a 62, da Associação Americana de Fotógrafos de Revistas, o primeiro. Em 62, creio eu, 1962, foi também premiado com o Master of Leica, na Alemanha. Enfim, foi uma pessoa que teve muito rapidamente um impacto forte em todos os que observavam o seu trabalho, e os prémios e as condecorações e a aclamação do gênio de Aragolar foi realmente muito intensa. É claro, depois todas estas condecorações, prémios, a aclamação generalizada, levaram-no a ter relações muitíssimo interessantes, muitíssimo importantes, ligações muito fortes e muito, valiosas para o seu trabalho e para a vida futura, e Aragolar acabou por percorrer praticamente todo o planeta. Dizia ele, também numa entrevista, que visitou todo o mundo, menos o Polo Norte e o Polo Sul, o resto, tudo. Um bocadinho com aquele excesso turco, não é? A verdade é que veio a conhecer, fotografar e entrevistar diversas figuras públicas, pessoas muitíssimo importantes, como Winston Churchill, Indira Gandhi, Alfred Hitchcock, Pablo Picasso, Salvador Ali, entre muitos outros. Em 72 teve, por exemplo, uma exposição na Biblioteca Nacional de Paris. Não é para todos, com certeza. Em 75 foi convidado para ir para os Estados Unidos, e nessa viagem realizou uma série de fotografias muitíssimo interessantes, que depois resultaram numa exposição que percorreu um pouco todo o globo. Chamava-se Creative Americans, e foi uma exposição muitíssimo aclamada também pelo público. Ainda assim, por maior que fosse, como é que eu ia dizer, a fama internacional, os louvores, toda aquela aclamação generalizada que houve em torno de Aragolar, por maior que fosse, não seria por isso que na Turquia o seu valor seria reconhecido. Foi sobretudo pela forma como ele respirou a Turquia, como ele viveu intensamente a Turquia e como ele documentou a Turquia, sobretudo da década de 1950, 1960. Foi uma pessoa muitíssimo importante para a preservação de uma memória coletiva. É hoje ainda, depois da sua morte, uma figura importantíssima. Aragolar jamais será esquecido pelos turcos. Foi sempre muito acarinhado e é uma pessoa ainda hoje
muito influente. As suas imagens da Turquia nos anos 50, como acabei de vos dizer, anos 50 do século XX, especialmente as dos bairros de Istambul, são realmente fascinantes por conta da atmosfera que conseguiram registrar. Güler, como vos disse, também respirava e sentia profundamente, intensamente a cidade, e isso depois destilava-se muitíssimo bem na forma como ele retratava Istambul. Desde um antigo cemitério com crianças a brincar num túmulo, a velhinhas que rezavam na antiga mesquita de Edirne, ante a vasta caligrafia de Alá numa das paredes, as suas fotografias estavam destinadas a perdurar décadas, ou estão destinadas a perdurar décadas, quem sabe mais, por aquilo que cada uma delas implica, pela força com que cada uma delas inspira cada turco, ainda hoje. Aquela sua fotografia dos 3 homens já velhos, sentados em cadeiras umas cadeiras baixinhas, ao pé de um antigo café, tornou-se mesmo um dos emblemas da nostalgia da velha Istambul. Embora fosse cristão ortodoxo, Güler retratou muitíssimo bem as mesquitas e foi um dos melhores fotógrafos da arquitetura islâmica na Turquia. Ele não retratava as grandes mesquitas como lugares escultóricos, inertes, mortos ou desprovidos de força vital. Ele retratava-as sempre como monumentos religiosos, carregados daquela a vida cotidiana e com a energia vital das pessoas que alimentam estes edifícios. A trivialidade, o banal, com Güler atingiam sempre um estado de importância superior, de destaque. Bom, sempre, ou quase sempre. É claro que nem todas as obras de Güler, de Ara Güler, eram tão profundas como aquilo que eu acabei de descrever, não é? Não tem 68 anos de carreira só a fazer poesia com imagens. Além de que era, como vos disse, uma pessoa que insistia que não era um fotógrafo, um artista, era um fotojornalista. Verdade absoluta é que Güler sempre registou cada momento como momentos, como é que eu ia dizer, verdadeiros, autênticos, não houve encenação. Estamos a falar de um homem que fosse da pessoa mais importante do planeta, fosse uma mulher que estava a carregar cestos ou o vendedor de água, ele sempre retratou cada momento como um momento autêntico e com respeito por quem era fotografado. Como ele disse uma vez também numa entrevista, ele era fotógrafo e por isso gostava de olhar para as coisas. E como gostava de olhar para as coisas e por ser fotógrafo andava sempre com uma câmera, isso acabou por resultar na produção de muitas imagens, mas são muitas mesmo. Não se sabe bem, mas calcula-se que Ara Güler tenha criado entre 800 mil e 2 milhões de fotografias. É um bocado. Também me lembro de ler uma entrevista que ele deu, em que dizia que às vezes saía para qualquer sítio e voltava com 400, 500 rolos de fotografias. É qualquer coisa. Mas dizia eu, relativamente à forma como ele fotografava, a fotografia dele nunca foi aquela coisa de mestria, de um entusiasmo histórico, sempre foi, sobretudo, um documento calmo, sereno, até se calhar nostálgico. Depois, no início do século XXI, ele fotografou sempre, mas no início do século XXI continuou a ser condecoradíssimo, elogiado e aclamado, e é isso que devemos fazer a quem produz uma obra tão importante. Não devemos esperar para, quando bater as botas, depois vir dizer que homens fantásticos, espetacular, pena ter morrido e não lhe termos dito nada. É antes, pessoal, é antes. Morreu então em 2018, não exatamente há 2 anos, mas há cerca de 2 anos. É um homem que deixa saudade por aquilo que era, o genuíno que era, a forma expansiva como falava, a forma à vontade como estava com o mundo e com a vida, e deixa-nos felizmente um legado enormíssimo que, como vos disse, não se sabe muito bem qual é a quantidade de fotografias. Ara Güler acabou por morrer com 90 anos, uma carreira longa, uma vida longa, de um homem que nunca teve problemas de dizer o que pensava, de falar da forma que achou mais conveniente, um homem que viveu bem a vida. Em Istambul, a sua obra pode continuar a ser vista e revista de uma forma informal, que é normalmente a melhor forma de ver, seja o que for, mas dizia eu, de uma forma informal no Café Ara, o café que tem o seu nome,
e que está localizado no mesmo sítio onde era a farmácia do seu pai. Disse-vos há pouco que não sabia muito bem quantas fotografias, ou não se sabe muito bem, porque eu certamente não sei, mas quantas fotografias Ara Aguilar teria feito durante a sua vida. E, bom, há quem diga 800 mil, há quem diga 2 milhões, e há quem diga mesmo que há pelo menos 2 milhões de slides negativos arquivados, porque era assim que Ara Aguilar chamava aquele edifício de 3 pisos, onde ele guardou os seus negativos e fotografias e slides. Dizem há 2 milhões só de negativos e slides de Istambul, nem contam com o resto do mundo. Não sei se será bem assim, será exagero. De qualquer forma, ali à volta de 800, 900 mil imagens Ara Aguilar terá produzido. Relativamente a este vídeo, espero que tenham gostado. Quem não conhecia, espero que tenha ficado apaixonado ou pelo menos interessado em descobrir muito mais acerca de Ara Aguilar. Descubram porque vale a pena. Quem já conhecia, espero que tenha gostado da forma como apresentei este brevíssimo resumo de 68 anos de carreira de um homem que viveu até aos 90. E já sabem, se gostaram, façam-me o favor de partilhar, deixem um like e digam qualquer coisa, que fotografia é que eu vou fazer a seguir, o que é que acham do canal, desta série de mestres da fotografia. Deixem um like, subscrevam e fiquem bem.